BioLife apresenta Programa Show da Saúde. Olá, o meu nome é Luiz Alberto e estamos começando mais um Show da Saúde. Obrigado pelo carinho da sua companhia. No programa de hoje vamos falar sobre a importância da alimentação adequada para a nossa saúde. Comigo aqui o Luciano Persinotto, que é fisioterapeuta. Tudo bem, Luciano? Tudo ótimo, Luiz. Também com a gente o Claudir Floriano, iridologista e terapeuta. Tá correto, Claudir? Isso mesmo. Tudo bem? Graças a Deus. Satisfação receber vocês aqui. O brasileiro está vivendo mais. Será que estão vivendo com mais qualidade de vida? Segundo os nutricionistas, a gente é aquilo que a gente come. A responsabilidade do papai e a mamãe com aquilo que a gente coloca em casa é muito grande. A nutricionista Michele Scrofo, segundo ela, existem 10 alimentos que são muito perigosos para a saúde. São gostosos, porém perigosos. O 10º colocado nessa lista, que a gente começa essa lista hoje aqui, Luciano, é o sorvete. Mas é um sorvete tão gostoso, tão bom, a gente gosta, a criançada gosta. Você concorda que o sorvete, a gente deve tomar atenção com ele? Exatamente, tudo no excesso, né? É evidente que o sorvete é uma maravilha de sobremesa, né? Vamos falar assim. Porém, o sorvete, ele tem gordura trans, ele tem açúcar, ele vai o leite, portanto, ele pode ter colesterol. Não podemos abusar. Tem os corantes também, né, para ficar bonito, sorvete, etc. Tal. Mas a gordura trans, do meu ponto de vista, é mais prejudicial do que todo o alimento. A gordura trans, ela já fala o nome, transformada. Ela é uma gordura que foi transformada em laboratório para dar paladar no alimento. Por isso que o sorvete é tão gostoso. Ao longo dos anos, essa gordura, esses corantes, ô Claudio, o que vai acontecendo com a nossa saúde? A gente está falando de exagero, de excesso, não é? Ao longo dos anos, o que pode acontecer? Bom, basicamente, assim, talvez o principal problema que isso gera é a má circulação do sangue. Aí você pode falar, é um problema só. Não. 90% de todas as doenças que existem, catalogadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, tem como origem, 90% de todas, tem como origem a má circulação sanguínea. Todas essas doenças têm início aí. Então, quando você utiliza um alimento rico em gordura, rico em açúcar, você começa a ingerir aquilo que é a causa do início da má circulação. Então, a gente está falando aí por um número muito grande de problemas que você pode gerar através desse tipo de problema. O sorvete é um alimento industrializado. 50% dos homens no Brasil, da população masculina, está obesa. 48% da população feminina também está com excesso de peso. Tem a ver com esses alimentos industrializados, Luciano? Sem sombra de dúvida. Industrializado, ele contém as substâncias químicas, ele contém a gordura trans, ele contém, por exemplo, o sódio nas outras alimentações. A maioria hoje pega lá uma bolacha, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem a tabela nutricional, ninguém lê, Luiz. Ali tem sódio, ali tem... O sódio para quê? Para durar mais, né? Você vê os refrigerantes de cola, por exemplo, tem sódio para durar mais. O sorvete, para durar mais, ou seja, vai tudo para onde? Esse sódio, essa gordura trans, esse açúcar, esse sabor, né? Esses saborizantes que falam, não é isso? Vai tudo para onde? Corrente sanguínea. Corantes e saborizantes, é isso mesmo. O rim, por exemplo, ele é o primeiro que sente. Ou seja, o que a pessoa pode ter? Insuficiência renal. O rim não trabalhar corretamente. Por que o rim? Porque o rim é um filtro, não é? Ele filtra toda a impureza da alimentação, modo geral, e manda embora pelas vias urinárias. Porém, existem pessoas que não tomam água corretamente, principalmente mulheres, não tomam água corretamente. O que vai acontecer? Sujar os rins. O rim vai estar cheio de impureza, o organismo vai estar cheio de impureza. Eu sempre digo, uma casa que está suja, por exemplo, ela atrai inseto, ela atrai o rato, ela atrai a barata, ou seja, está impuro o organismo, como o Claudir disse, atrai doenças. O sangue não circulado atrai doença. O sangue parado dá trombose, dá derrame, dá infarto, tudo através do sangue. É impressionante, Claudia, porque a gente vai ingerindo isso ao longo dos anos e não vai se apercebendo, porque a vida moderna é o sedentarismo e a alimentação incorreta, corrida, muito industrializado, não é? Isso. A gente tem que mudar de hábito, então? Ainda há tempo? Não, ainda há tempo, com certeza. Uma vez que você gerou o problema, você tem que fazer com que ele não progrida, né? Então, você tem que começar a cair na dieta
Porque são alimentos industrializados. Como o Luciano falou, foram feitos para durar, não é uma coisa rápida. Você faz uma comida na sua casa, se você não consumi-la rápido ou não guardar ela na geladeira, ela estraga. Então, esses alimentos estão aí à disposição e foram feitos para durar. Agora, hoje a moda é energético, toma-se muito energético. Ninguém se deu conta que o índice de sódio naquele tipo de bebida é monstruoso, que a pessoa é um candidato a hipertenso rapidamente, e não faz esse tipo de informação, não é dada. Né? Especialmente os jovens que mais abusam. Principalmente os jovens, que eles estão nesses locais consumindo energético, comendo batata frita com sal in natura, que vai fazer com que comece a gerar aí um problema que a partir dos 30 anos de idade, para algumas pessoas já pode ser fatal. É por isso, Luciano, que a gente tem mais pessoas hoje da sociedade brasileira com problemas de hipertensão, de diabetes, cada vez mais cedo? Com certeza. Diabetes. Você não via antigamente um adolescente, por exemplo, com pressão alta. Você não via antigamente, era muito raro ver um adolescente com diabetes. Hoje não, é fácil. O diabetes é a doença que mais cresce. Mas aproveitando o gancho do Claudir, né, o arroz, por exemplo, por que o arroz você tem que comer ele fresquinho? Não é mais gostoso? Ele é mais gostoso, fresquinho. A temperatura ali do fogo aqueceu ele, então se tivesse alguma bactéria, morreu a bactéria devido ao calor. O que algumas pessoas fazem? Deixa o arroz ali no fogão, por exemplo, e passa certas horas, ele janta aquele mesmo arroz. A temperatura ambiente, 14 graus, 15 graus, 20 graus que seja, a temperatura ambiente é suficiente depois de 4 horas para bactéria nascer naquele arroz novamente. O leite, você pedia para comprar um leite, ou então eles levavam leite em casa, lembra aquela época? Levava leite em casa, na época dos nossos avós, colocava Tomava lá. o leite no curral. Exato. Tirado da vaca na hora. Esquentava o leite, bebia, tomava, deixava lá mais algum tempo, o leite azedava, porque não tinha substância. Era para o momento, era muito mais saudável. Hoje, na caixinha de leite, se você for observar, por exemplo, quanta substância tem para manter a durabilidade de um leite de 6 meses, Luiz? Você imagina quanta substância vai no leite de caixinha, por exemplo, para durar 6 meses ali guardado. Essa substância vai para onde? Para o sangue. Voltando ao que o Claudio disse, está tudo no sangue. O sangue está cheio de toxinas, o sangue está cheio de gordura, o sangue está cheio de impurezas. Vai provocar o quê? Colesterol alto, triglicérides, diabetes, infarto do miocárdio, pressão que não tinha, começou a aumentar a pressão. Ou seja, as doenças vão se alojando no organismo porque o sangue está cheio de impurezas. Vamos falar de mudança de hábito, qualidade de vida. Quem está nos acompanhando, Luciano, sofrendo desses males que você disse, a medicina moderna tem uma alternativa para que a gente possa melhorar a saúde? Pois é, esse é o nosso intuito, que as pessoas cuidem mais do maior patrimônio que Deus te deu, que é o corpo humano, inclusive é bíblico, Luiz. O corpo humano ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, se você não cuidar do templo e morada do Espírito Santo, como é que você vai fazer? Nós temos o quê? O aparelho bioquântico. Esse que mostra na imagem da mais alta respeitabilidade médica. O aparelho bioquântico tem um microchip importado, que quando você liga o aparelho na tomada, a eletricidade passa por dentro do aparelho, essa energia é transformada em energia bioquântica que o corpo humano recebe. Ou seja, se você tem pressão alta, se você tem colesterol alto, por exemplo, como mostra na imagem, você vai pegar o aparelho e vai colocar na batata da perna. Colocou o aparelho na batata da perna, depois você vai colocar o aparelho na coluna, acionar o controle remoto, a onda bioquântica que ele emite percorre todo o sistema circulatório, o sangue circula melhor. Se você tiver ali retenção de líquido, vai melhorar, vai desinchar você, porque ele vai ativar o funcionamento vital do sistema linfático. Usou o aparelho bioquântico por meia hora, pressão sanguínea, se tiver alta, normaliza. Previne você de um infarto, previne você de um derrame. Usou o aparelho bioquântico por meia hora, é a mesma coisa que você tivesse feito uma caminhada de 3 a 4 quilômetros em circulação sanguínea, Luiz. E como é que a gente faz para conhecer esse aparelho? É só você ligar agora no telefone que está no seu vídeo, que é o 0800 771 0434, agendar uma visita, um dos nossos terapeutas vai na sua casa, sem custo nenhum, fazer uma demonstração para você, para toda a família, totalmente gratuito.
A visita é de graça, a ligação é de graça e quem está usando o aparelho bioquântico está se beneficiando e muito satisfeito. O seu Francisco vai dar o depoimento aqui no Show da Saúde. A Carol Porto conversa com ele. Olá, eu sou Carol Porto e a equipe de reportagens do programa Show da Saúde já está nas ruas. Aliás, viemos fazer uma visita na casa do seu Francisco. Tudo bem, seu Francisco? Tudo bem. E você? Que jóia, tô maravilha. Seu Francisco, qual é o problema de saúde que o senhor mais sofria? Olha, eu sofria um problema de coluna. Com isso, eu sentia dores nas pernas, dores fortes. E parecia que a circulação não era boa, certo? E também, outro caso interessante, que eu tomo medicamentos para depressão. Só que esses medicamentos, às vezes, mesmo tomando eles, eu não sentia assim tão bem quanto eu passei a sentir quando eu comecei a usar esse aparelho. Eu senti assim que ele me trouxe vida, mas ele para mim foi excelente, porque é maravilhoso, eu gosto, parece até, eu sinto até que parece que ele me viciou, sabe? Porque... Um bem-estar que ele proporciona. Exatamente, tudo aquilo que traz bem-estar para a gente agarra, né? A gente não quer soltar, né? E aquela dor que você estava sentindo nas pernas e nas costas, como é que tá? Olha, desapareceu. Digo isso porque, às vezes, tem hora que até eu esqueço até de usar esse aparelho. Porque não sente mais a dor, seu Francisco? Eu não sinto a dor, sabe? Mas quando eu sinto qualquer coisa, não é só dor nas pernas, dor na coluna, esse problema não. Qualquer coisa que eu sinto que está me afetando, eu recorro a ele. E eu sinto que ele me satisfaz. E realmente é aquilo que eles dizem na apresentação deles. Tá certo. E como foi? O senhor ligou, agendou a visita e o terapeuta veio aqui? Sim, eu liguei para vocês, porque a rádio fornece o número do telefone, né? Eu anotei e liguei para lá, a pessoa me atendeu muito bem, eu não estou nem recordando o nome dela agora, porque... Foi um dos terapeutas do aparelho bioquântico. Aqui da Bioquântico aqui, e a gente testou o aparelho, ele explicou direitinho, e depois eu voltei, negociei com ele e adquiri o aparelho. O senhor indica para quem está em casa assistindo o programa Show da Saúde? Poxa vida, se eu pudesse, eu dava de presente para as pessoas, né? Porque tem pessoas... Quem precisa, né? Porque tem pessoas que às vezes estão precisando de um aparelho desse, né? Às vezes não tem o dinheiro para comprar e eu penso, eu não tenho condição, mas se eu tivesse eu compraria para dar certo, porque vale a pena. Vale a pena ter em casa. Vale a pena mesmo. Tá certo. Esse é o programa Show da Saúde. Obrigada, seu Francisco, pela sua participação. Estou feliz, estou satisfeita. Obrigada. Obrigado, Carol. Luciano Pessinoto, a gente pode ter essa maravilha em casa agora, né? Agora, você pode ligar, agendar a visita. Você viu que o aparelho bioquântico ajudou a potencializar o remédio do organismo. Previne você de um infarto, previne você de um derrame, o sangue circula melhor, você dorme melhor, dor já é passado com o aparelho bioquântico. Se está fazendo tratamento médico, pode usar também. Continue com o tratamento, o aparelho será um grande auxiliar que vai potencializar o remédio que o médico te passou. Para a gente saber mais na internet? aparelhobioquântico.com Ou então no 0800 771 0434. Pode ligar agora. Estamos de plantão. 0800 771 0434. Obrigado, Luciano Pessinoto. Eu que agradeço. Obrigado, Claudir Floriano. Eu que agradeço. E muito obrigado você que nos acompanhou em mais um Show da Saúde. Até o próximo programa. BioLife apresentou programa Show da Saúde. Dor. Você já sentiu alguma dor? A dor é um aviso que o corpo te dá dizendo que algo está errado. No primeiro sintoma da dor, procure um médico. Aparelho bioquântico mais moderno no seu segmento. Exemplo, você tem fibromialgia, dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas, dor ciática, dor reumática, qualquer tipo de dor, você vai aplicar o aparelho bioquântico no local da dor por 10 minutos. 10 minutos depois, você sente o alívio de qualquer tipo de dor. Vale lembrar que o aparelho bioquântico serve para toda a família. Cólica renal, cólica
cólica menstrual, qualquer tipo de dor, uma enxaqueca, uma dor nas pernas, varizes, cãibras, ligue agora, agende uma visita sem custo nenhum. Um dos nossos terapeutas vai na sua casa fazer uma demonstração do aparelho bioquântico, aí, na sua casa. Se você ainda estiver sentindo dor, após o uso do aparelho bioquântico, você não precisa adquirir absolutamente nada. Ligue agora e agende uma visita. BioLife apresenta Show da Saúde. Olá, o meu nome é Luiz Alberto e estamos entrando na sua casa com mais um Show da Saúde. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos falar sobre saúde e alimentação. Se você sofre com dor, se você tem problema de ácido úrico, se você tem problema de gota, fique ligado. Conhece alguém na família que está sofrendo com dor? Ao meu lado, Luciano Pessinotto, que é fisioterapeuta. Tudo bem, Luciano? Tudo ótimo, Luiz. A gente tem que cuidar bem da saúde. Como você diz, somos templo e morada do Espírito Santo, Com né? certeza. E o nosso maior patrimônio é a saúde. Tem que cuidar. Temos que cuidar. Também para falar sobre esse assunto, doutora Janaína Macedo, que é nutricionista. Tudo bem, doutora Janaína? Tudo jóia, Luiz. Nós vamos começar falando sobre gota e ácido úrico, ou excesso de ácido úrico no organismo. Quem tem sabe como dói, como incomoda. Quais são os sintomas, doutora Janaína? Geralmente o sintoma principal é a dor. A gota, Luiz, é uma forma popular de se chamar o excesso de ácido úrico, né? Então, a dor, ela geralmente acomete as articulações. E o ácido úrico em excesso, ele se deposita nessa articulação. Então, tem alguns alimentos que nós devemos evitar para que essa dor, ela seja amenizada. E com medicação também. E como ninguém vê, Luciano, só quem sente, quem sofre às vezes pode ter dificuldade até na família, não é? Mas sem sombra de dúvida, sofre demais, a dor é insuportável. Mas você sabe um detalhe interessante, no caso do ácido úrico, da gota, ela dá onde? Dá nos pés, né? No dedo, no pé, ou no joelho a maioria das vezes. Você sabe por quê, Luiz? Não. Devido à temperatura do sangue nas articulações inferiores, por exemplo, do corpo humano, que são o joelho, que são os pés, a temperatura do sangue naquela região é menor. É faixa de 30 a 32 graus. E na região superior, nós estamos uma média de circulação sanguínea de 37 graus o sangue, a temperatura do sangue. Então, nas temperaturas mais frias, o excesso dos cristais se depositam com maior facilidade. Aí vem no pé a dor, vem no joelho a dor, e o sofrimento é grande, as pessoas se reclamam demais da dor. Então, quando estiver mais frio, a gente vai sofrer mais desse tipo de dor. Não importa estar frio, é a temperatura do sangue, né? Aí o pé fica mais gelado, tem gente que tem o pé mais gelado, tem gente que tem as pernas mais frias, a circulação sanguínea, a temperatura do sangue é mais fria na região dos pés. Então, se o ácido úrico, por exemplo, onde que ele é? Ele é metabolizado no fígado, né? Uma substância por nome de purina. Essa substância vai para o rim não consegue filtrar esse excesso, cria-se os cristais. Esse cristal, como passa pelo rim, passou. Vai alojar onde? Membros inferiores, pé ou joelho. Esse cristalzinho na região do osso causa uma dor insuportável. Então, você que já tem friagem nos pés, nas pernas, fique atento, tome muito cuidado. A doutora Janaína falou que o alimento também pode contribuir. Quais alimentos? São as proteínas. Elas são metabolizadas, são quebradas, né, em purinas, e aí nós temos esse excesso de ácido úrico que vai ser depositado nas articulações. E tem alguns alimentos também, são ricos em ácido oxálico, e aí nós temos o abacaxi, os vegetais verdes escuros, o tomate, e esse ácido oxálico também vai ser metabolizado e vai se depositar em excesso de ácido úrico também nas articulações. Então, geralmente, você que tem gota deve se evitar as carnes, principalmente carne vermelha e alguns vegetais. Claro que não precisa deixar de comer, porque geralmente, Luiz, o excesso da gota, ele está relacionado sim com as purinas, com as proteínas, mais do que com os vegetais. Então, eu digo que é mais importante se evitar o excesso de proteína, o leite, as carnes, do que propriamente os vegetais, apesar de que eles também aumentam, né, a gota. Então, o vegetal verde escuro, a couve, o brócolis, o tomate e o abacaxi. Então, se diminuir o uso do leite, né, ou dos derivados do leite, e trocar a carne vermelha, a carne de gado, pela de frango ou pelo peixe, já vai melhorar?
Claro, e também temos o feijão, né? Que são as oleaginosas, que também nós devemos diminuir, né? Então, diminuir o feijão, trocou a carne vermelha por uma carne branca, reduziu um pouquinho o vegetal verde escuro, cortou um pouquinho o abacaxi, o tomate, a gota em si já melhora um pouco. Ok, Luciano, então a alimentação é tudo na nossa vida, não é, Luciano? Com certeza. Nós somos aquilo que comemos, né? Já diz essa frase popular. Mas, infelizmente, a maioria consome muita carne, consome muita gordura, consome muito açúcar, consome muito sal. E tudo isso vai para onde? Corrente sanguínea. É verdade que quem tem pressão alta ou toma remédio para pressão alta vai ter mais tendência de ter esse tipo de dor? Sem sombra de dúvida. Por quê? Insuficiência renal. O rim é um filtro, Luiz. Se ele não filtrar essas toxinas, essas impurezas que nós ingerimos, o que vai acontecer? Vai para o organismo, vai para um membro inferior, vai para um joelho, vai para um pé, para um dedão, e assim vai criar a dor. Então o rim, por exemplo, é responsável por filtrar essa impureza. Quem tem pressão alta tem um certo de insuficiência renal. A pressão subiu, o rim trabalha sob pressão, o coração trabalha sob pressão. Eles forçam mais o ritmo dele. Forçou o ritmo dele, não vai ter um trabalho correto. O que vai acontecer? O excesso. Vai passar cristalzinho, vai passar impureza, vai passar toxina e vai ficar na região do organismo. Doutora Janaína, qual a orientação para quem nos acompanha no Show da Saúde, então, que já tem pressão alta, já toma remédio para evitar a gota, mais esse sofrimento? Exato. Quem já tem pressão alta, em primeiro lugar, Luiz, cortar o sal, né? Já que nós vamos ter uma má filtração pelo rim, então nós vamos melhorar essa filtração do rim. Então, cortar o sal, melhorar a quantidade de água e eu acho que ter uma alimentação saudável em si. Carnes brancas, magras, então uma carne de frango, um peixe, colocar uma gordura boa na alimentação e bastante fibra, Luiz. É claro que um vegetal ou uma folha mais clara um pouco, mas não deixar de comer vegetal. E outra coisa importante, Luiz, é a cerveja. Então a cerveja, a bebida alcoólica também tem que ser cortada. Muito bom. E você está aprendendo isso hoje com a gente aqui no Show da Saúde. Luciano Pessinoto, quem nos acompanha nesse momento já tem esse problema de pressão alta, sofre com dores nas articulações, fibromialgia, a gota, né, que é esse excesso de ácido úrico e quer um tratamento eficaz. A medicina alternativa, a medicina moderna, tem como ajudar essa pessoa? Graças a Deus, Luiz, hoje nós temos um aparelho bioquântico, o mais moderno da medicina alternativa. O aparelho bioquântico ele foi testado, comprovado pelos melhores médicos e os melhores centros clínicos do país. Por quê? Para hoje estar na sua casa. Porque a dor está em casa, o infarto ocorre a maioria das vezes em casa, a fibromialgia, a dor você sente a maioria das vezes em casa, você tem uma farmacinha, automedicação, enfim. Qual é o nosso intuito? Que você se desmame da automedicação. Aparelho bioquântico está aqui, Luiz. Esse aparelho bioquântico, mais moderno da medicina alternativa, foi testado e comprovado. Você tem uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor ciática, pressão alta, colesterol alto, gota, enfim, o ácido úrico em excesso da corrente sanguínea, você vai aplicar o aparelho bioquântico 10 minutos nos pés, 10 minutos nas costas e 10 minutos na altura do coração, como mostra na imagem. Feito isso, o aparelho bioquântico emite através do controle remoto 14.700 ondas bioquânticas que entram dentro do organismo, aumentam o seu metabolismo, faz com que a circulação sanguínea melhore, ou seja, se a pressão estiver alta, normaliza, uma vez que o aparelho bioquântico ativa a circulação sanguínea. Se você tiver o excesso do colesterol, o colesterol diminui. Se você tiver varizes, não progride. Se você tiver a gota, trata o ácido úrico, ou seja, o aparelho bioquântico trata você de dentro para fora. Ele vai melhorar o poder de autocura do organismo, é isso? Exatamente. Ele vai estimular? Ele vai estimular, ele trabalha lá no sistema imunológico, aumentando o sistema imunológico, a defesa do organismo. Portanto, você, por exemplo, vai estar mais imune, vai estar tratando a pressão alta, evitando o infarto, prevenindo um derrame. Se tiver o diabetes, por exemplo, prevenir uma amputação de membro inferior, uma vez que ele trabalha na circulação sanguínea nas pernas, nos pés, ou seja, quebrando as moléculas de gordura no interior das artérias coronárias, aonde você não enxerga. O aparelho bioquântico, a onda bioquântica, vai lá dentro do organismo tratar você. A BioLife colocou esse aparelho em qual loja no Brasil? Não temos em nenhuma loja, Luiz. Boa pergunta. Só através do telefone que está no seu vídeo, você vai ligar, agendar uma visita, um dos nossos terapeutas profissionais vai na sua casa, sem custo
custo nenhum fazer o quê? Uma demonstração na sua casa. Nesta demonstração, faça um desafio. Ele vai testar em você, na família toda. Você, Luciano, eu não senti nada. Ok, não precisa adquirir absolutamente nada. Primeiro e único produto do mundo. Primeiro você testa no conforto do seu lar, depois você adquire. Por que é importante o terapeuta fazer essa demonstração aí na casa de quem nos Eu acompanha? sempre falo, Luiz, quando você está na sua casa, é você que manda. Então você não tem pressão de vendedor, você não está numa loja tendo pressão de vendedor, você que manda na sua casa. Então você vai testar um produto, um equipamento com a esposa, com o marido, todos vão dar uma opinião. Que o aparelho bioquântico serve para você, para a esposa, para o filho, para a filha, para todas. Por quê? Porque ele trata mais de 100 tipos de doenças catalogadas pelo Ministério da Saúde. Esse telefone que está no vídeo, pode ligar agora? Até de um celular você liga que não cobra nada. Agora, então. Estamos de plantão nesse momento. Na internet, para a gente saber mais? Muito fácil, aparelhobioquântico.com. Aparelhobioquântico.com. Você tem que acreditar, se dar essa oportunidade. A ligação é de graça, a visita também é sem compromisso. Quem está usando está se beneficiando dessas maravilhas. A gente vai ouvir agora a dona Silvia, aqui no nosso Show da Saúde. A Carol Porto conversa com ela. Este é o programa Show da Saúde. Estou na cidade de Aparecida de Goiânia e vim visitar a Silvia. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Carol. E você? Tudo jóia, graças a Deus. Conta pra gente o que é que aconteceu com a sua perna. Carol, eu sofri um acidente de moto e tive uma fratura no joelho. E por questão dessa fratura, eu tive trombose. Certo. E como é que você conheceu o aparelho bioquântico? Carol, como eu já falei, né, que eu tive um acidente, aí passei a fazer fisioterapias. E nas fisioterapias, tem uma clínica onde eu participo até hoje, faço fisioterapia até hoje. E lá eu vi esse aparelho, porque a doutora fisioterapeuta lá colocou em mim. Porque ela disse que esse aparelho é muito bom para poder circular o sangue, né? Por questão do trombose. Aí eu vi e procurei saber onde que tinha, porque eu perguntei para ela se tinha aqui já para vender. Ela falou que sim. E eu achei muito bom mesmo, porque todas as vezes que ela colocava em mim, eu sentia a minha circulação de sangue ótimo, né? Então, eu me interessei por ele. Aí você está usando todo dia? Carol, eu uso todos os dias, porque até mesmo a recomendação dela, né? Por questão, igual eu já falei, da circulação de sangue. Aí todos os dias eu uso, antes de dormir, uma meia hora. Tem dia que às vezes eu sinto minha perna mais inchada um pouco, eu uso mais vezes, porque é muito bom esse aparelho, sinceramente. Para mim, igual eu tive um acidente, então tem como eu reverter a situação. E vi que é verdadeiro mesmo o aparelho, que ele funciona mesmo, que é ótimo para a circulação. Que joia. Você indica para quem está em casa assistindo o programa, Silvia? Com certeza, eu indico para todas as pessoas, não só as que sofreram acidente, algum tipo de acidente, mas qualquer pessoa que tem assim algum problema com circulação de sangue, né? Até mesmo pessoas às vezes de idade, né? Questão de, né? Cansaço, dor nas pernas. Ele é muito bom mesmo. Então eu indico para as pessoas, sim. Obrigada pela sua participação no programa Show da Saúde, Silvia. Por nada, Carol. Eu que agradeço a vocês. Tá certo. Esse é o programa Show da Saúde, o aparelho bioquântico, ajudando a vida das pessoas. A gente volta já. Obrigado, Carol Porto. Mas que maravilha, Luciano. Na própria clínica de fisioterapia, a médica recomendou para ela. Você vê que coisa, né, Luiz? Até na clínica. Ou seja, ela usou lá, a médica falou, ela resolveu adquirir o aparelho bioquântico. E você vê que antigamente, por exemplo, ela dormia com a perna para cima, o sangue não circulava direito. Tudo melhorou. O aparelho bioquântico, ele ativa a circulação sanguínea. Ele ajuda a desentupir as veias, quebrar as moléculas de gordura que você tem no interior das artérias. Ou seja, colesterol alto, diminui usando o aparelho todos os dias. Pressão alta, controla. Diabetes, o nível de glicemia controlado. Dor de cabeça, dor na coluna, dor ciática, dor reumática, dor já é passado com o uso do aparelho bioquântico. É só ligar e agendar a visita. Então, o 0800 está na sua tela. A ligação é de graça, a visita também sem compromisso. Totalmente gratuita, sem compromisso nenhum. Você não tem obrigação de adquirir absolutamente nada. Você vai conhecer o aparelho bioquântico aí na sua casa. E vem o meu desafio. Se você usar o aparelho bioquântico no conforto do seu lar, Luciano, não senti nada, não precisa adquirir absolutamente nada. Primeira empresa do mundo, primeiro você testa, depois você adquire. E o preço e a forma de pagamento? Muito legal, o preço é tranquilo. Muita gente fala, Luciano, pelo que você fala, deve ser muito caro.
Não é não, viu? 99 por mês, o primeiro 99 só daqui 60 dias. Começa a usar agora, só vai pagar daqui 60 dias. Então ligue e agenda essa visita, acredite. Indica pro papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, a titia, um vizinho, um amigo que está sofrendo, indica. É só ligar nesse 0800, a ligação é de graça, a visita também é sem compromisso. O nosso tempo já esgotou. Obrigado, Luciano Pecinoto. Eu que agradeço. Obrigado, doutora Janaína Macedo. Obrigado, Luiz, foi um prazer. E obrigado você que nos acompanhou em mais um Show da Saúde. BioLife apresentou Show da Saúde.